Era o prenúncio de tempos sombrios. No dia 15 de junho de 1532, uma frota portuguesa constituída por 10 caravelas e outros navios partiu de Lisboa com destino a Roma. Sua missão era conduzir o bispo Dom Martinho para a Itália, onde ele seria embaixador de Portugal junto à curia romana. Em sua gestão, Dom Martinho iria tratar da instalação da Inquisição em Portugal, um clamor do clero e da nobreza que pressionava o rei Dom João III. Circunstâncias inesperadas fariam com que aquela poderosa armada não só viesse desempenhar um papel muito diferente daquele do que fora destinada, como vinculariam decisivamente os destinos do Brasil. Na primeira semana de agosto, em meio à sua jornada para Roma, a frota ancorou em Málaga, porto espanhol, no Mediterrâneo. Após se reabastecer, a esquadra se preparava para seguir viagem quando uma nau de bandeira francesa aportou no mesmo ancoradouro. Os portugueses desconfiaram que o navio estivesse chegando do Brasil, onde há mais de 2 décadas os franceses faturavam com o tráfico de pau-brasil, uma atividade que os lusos consideravam ilegal e que, de fato, constituía um flagrante desrespeito ao Tratado de Tordesilhas. Em 1494, espanhóis e portugueses tinham dividido o mundo entre si. Fora daquela partilha, os franceses não aceitavam a validade jurídica dos acordos firmados na pequena cidade de Tordesilhas. O principal alvo de seu assédio ao Novo Mundo era justamente o desguarnecido litoral do Brasil. Portanto, assim que viram a embarcação ancorar em Málaga, os portugueses armaram uma estratagema para capturá-la. A nau se chamava a Peregrina e pertencia ao nobre francês Bertrand d'Ornessan, barão de Saint-Blanchard, almirante que chefiava a esquadra francesa do Mediterrâneo. O comandante do navio era Jean Duperet, um comerciante de Lyon. Ao saber que a tripulação da Peregrina precisava de víveres, o capitão da frota portuguesa, Antônio Correia, filho do navegador Aires Correia, que fora companheiro de Cabral no descobrimento do Brasil, forneceu-lhe cerca de 1.800 biscoitos salgados e se ofereceu para escoltar a nau até Marsella. Os franceses aceitaram ambas as propostas. No dia 15 de agosto, quando os navios estavam em alto mar nas alturas da costa Andaluzia, na Espanha, Correia, sob o pretexto de estudar melhor a rota, chamou a seu navio os pilotos e mestres de todas as embarcações da frota, incluindo o capitão e os oficiais de A Peregrina. Ao chegarem a bordo da capitania, os franceses foram imediatamente presos. Os portugueses, então, se espantaram com o que viram nos porões da Peregrina. O navio estava atulhado de 15.000 toras de pau-brasil, 3.000 peles de onça, 600 papagaios, 1,5 toneladas de algodão, além de óleos medicinais, pimenta, semente de algodão e amostras minerais. Mas os lusos ficaram ainda mais perturbados quando descobriram os feitos que a tripulação da Peregrina tinha feito nos 4 meses que ficaram no Brasil. Com 18 canhões e 120 homens a bordo, entre marinheiros e soldados, a Peregrina havia partido de Marsella em dezembro de 1531 e, em março do ano seguinte, a nau aportara diante de uma feitoria portuguesa instalada em Igaraçu, no litoral de Pernambuco, quase em frente à ilha de Itamaracá. Como aquele entreposto estava guarnecido por apenas 6 soldados, os franceses não tiveram dificuldade para tomá-lo e instalar-se nele. Após fortificar a antiga feitoria com vários canhões, o capitão Duperet partiu do Brasil em junho de 1532, deixando no forte 70 soldados sob o comando de um certo senhor de Lamotte. Embora essas notícias ainda não tivessem chegado à Europa, no exato instante que a Peregrina era apreendida no Mediterrâneo, o capitão português Pero Lopes de Souza já estava combatendo os franceses em Pernambuco e logo iria retornar à feitoria de Igaraçu, prender os soldados franceses e enforcar Lamotte. As capitanias hereditárias foram a primeira tentativa da coroa portuguesa de organizar a ocupação e colonização do Brasil. O sistema foi implantado na década de 1530 e consistiu em destinar aos nobres portugueses o direito de explorar uma região chamada de capitania. No entanto, esse sistema mostrou grandes falhas e a sua administração, concentrada nos donatários, logo foi substituída pelo governador-geral. A exploração do Brasil durante o período de 1500 a 1533 foi realizada no esquema de feitorias, instaladas em regiões do litoral brasileiro. Elas eram uma espécie de entrepostos comerciais
onde os portugueses aglomeravam o pau-brasil para ser embarcado. Isso ocorreu porque, nesse período, o comércio com a Índia era economicamente mais lucrativo para a coroa e para a alta nobreza de Portugal. O rei português João III instalou o sistema das capitanias hereditárias em 1533. Essa proposta consistia em dividir o Brasil em 15 grandes faixas de terra, que foram entregues à responsabilidade dos donatários. A função deles era desenvolver economicamente a região e promover o desenvolvimento populacional de suas capitanias. Os donatários escolhidos eram, em geral, membros da baixa nobreza portuguesa, pois a alta nobreza ainda estava voltada para o comércio de especiarias da Índia. Esses donatários estabelecidos possuíam total autoridade administrativa sobre sua capitania, ou seja, as decisões da justiça eram responsabilidade deles, bem como a fundação de vilas, criação de defesas, instalação de colonos e etc. Com obrigações, os donatários deveriam garantir a defesa de sua capitania contra invasões, sobretudo francesas, protegê-la dos indígenas e repassar para a coroa os impostos da exploração do pau-brasil e da produção de açúcar nos engenhos. O sistema de capitanias hereditárias com o poder concentrado no donatário fracassou. A falta de recursos e inexperiência em administrar um empreendimento de dimensões tão grandes e os ataques indígenas foram cruciais para que a coroa portuguesa optasse por um novo modelo administrativo. Somente duas capitanias prosperaram, São Vicente e Pernambuco. Além disso, o sucesso dessas capitanias foi explicado em parte pela posição mais conciliadora que tiveram com os nativos. Com o fracasso das capitanias, foi instituído o governo geral, que concentrou a administração da capitania na figura do governador-geral. O primeiro governador-geral nomeado foi Tomé de Souza. Jogada da partida.